Olá, sou Silvio Ferreira, sou técnico em segurança do trabalho e no vídeo de hoje você vai aprender a diferença entre EPI e EPC. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. É porque tem vezes que eu envio o vídeo e o YouTube não te notifica que tem vídeo novo, porque provavelmente você não é inscrito no canal ou então você se inscreveu e esqueceu de ativar o sininho. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Clica nesse botão vermelho para se inscrever e ao lado dele tem um sininho. Você clica no sininho e clica em ativar notificações. Com isso você vai receber toda a atualização do canal, beleza? Vamos embora pro vídeo, que o vídeo hoje está bem interessante. Pega aí caneta e papel para que você possa ter um rendimento melhor desse vídeo, consiga extrair o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento possível, beleza? Definição de EPI. O EPI ele é uma sigla que significa Equipamento de Proteção Individual. Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Tá aí a definição de EPI. Eu resumi o máximo que pude para que você pudesse gravar isso e nunca mais esquecer a definição de EPI. Um equipamento de proteção individual, ele pode ser constituído por vários meios ou dispositivos associados, de forma a proteger o seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos. Ou seja, você sempre vai usar um conjunto de EPI. Então, quando você vai soldar, por exemplo, você usa bota, você usa respirador, óculos, você usa também escudo para solda, luva, mangote, entre outros EPIs. O uso deste tipo de equipamento só deverá ser contemplado quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. Ou seja, o EPI ele é o último passo para a segurança. Ou seja, a gente primeiro tenta controlar na fonte, depois no meio ambiente e depois no trabalhador, entendeu? Então o EPI ele é o último passo da prevenção. Ordem de implantação do EPI é como eu disse para você, ó. Deve-se controlar o risco ambiental primeiro, depois implantação de EPC e o último passo, implantação do EPI. Exemplos de EPI. Aqui tem 5, os mais utilizados, mas existem inúmeros. Por exemplo, luva, capacete, respirador, óculos e abafador. EPC. EPC ele é igual ao EPI, ele é também uma sigla que significa Equipamento de Proteção Coletiva. Definição de EPC. EPC são equipamentos utilizados para a proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa ou atividade. Pode ser um sistema, um dispositivo ou um meio fixo ou móvel, diferente do EPI, que serve para proteger somente quem está usando, como por exemplo luvas, capacete, óculos ou botas. Então aqui nós temos o paralelo entre EPC e EPI. O EPI ele é individual, o EPC ele é coletivo, ou seja, ele é colocado para proteger um grupo de pessoas que realizam uma tarefa ali específica. Exemplos de EPC. Temos ali o tapume de nylon, que com certeza você já viu, geralmente em prédios, onde se tem obra de alvenaria, você consegue encontrar esse tipo de tapume. Temos também os extintores, placa de advertência e fita de isolamento, ou então aquelas fitas zebradas que servem para demarcar ou então isolar um local. Mas quando implementar o EPC? Quando é constatado o risco ambiental, o engenheiro ou técnico em segurança do trabalho avalia qual é a medida de proteção coletiva mais eficaz para mitigar ou reduzir os riscos. Se mesmo assim for constatado que a medida de proteção coletiva não atingiu o nível aceitável, então é aplicada uma bateria de testes para implementar o EPI mais adequado. Ou seja, vamos supor que você está fazendo avaliação de risco de uma oficina de solda. Nessa oficina tem um compressor. Esse compressor fica armando e desarmando o dia todo. E infelizmente dentro dessa oficina o ruído ele é excedente. Então, com base no que a gente aprendeu, é o seguinte: primeiro nós vamos fazer a avaliação de como podemos reduzir esse ruído na fonte, ou seja, no compressor. Então eu vou pensar o que eu posso fazer para reduzir o ruído do compressor. Então eu posso colocá-lo dentro de uma caixa acústica, construir uma caixa para colocar o compressor dentro. Posso tentar ver ali a melhor posição para colocar ele em outro cômodo ou então em outro local que seja distante da oficina. Mas se mesmo assim ele continuar, então eu vou pensar no que eu posso fazer no meio. Ou seja, será que eu posso colocar uma divisória? Será que eu posso construir um cômodo com acústica melhor para abafar o ruído?
E se mesmo assim o ruído continuar excedente, aí sim eu vou para o trabalhador. Aí eu distribuo o abafador para manter o trabalhador em paz. Então esse é o processo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de dar o like, porque com isso o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele começa a recomendar para outras pessoas. E não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Talvez tenha mais pessoas aí que queiram saber sobre isso. Valeu, até a próxima. Fui!